no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo após Eclesiastes, você vai encontrar o livro de Cânticos de Salomão. Se você achou Isaías, é só voltar, você também acha Cântico de Salomão. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cantar Salomão, logo após Eclesiastes. Eclesiastes, Cântico de Salomão, Isaías, voltando, Cântico de Salomão. Assim nos diz a palavra do Senhor mais uma vez nesta noite. Capítulo 4, verso de número 12, verso 16, e no capítulo 5 apenas o primeiro verso. Capítulo 4, verso 12, verso 16, e no capítulo 5, verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor nesta noite. Capítulo 4, verso 12 diz: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Verso 16: Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Capítulo 5, verso 1 diz: Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Podeis estar nascendo, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite preciosa, em que Deus tem nos proporcionado estarmos aqui, na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja, nesta noite de louvor e de adoração ao Senhor Jesus. A palavra que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração, neste dia, fala a respeito do jardim de Deus. Foi louvado no primeiro cântico, essa semana louvou aqui nesta noite, juntamente com a igreja. E nesta noite nós queremos, irmãos, compreender e entender que ao longo das Escrituras nós podemos observar, e aqui nesse texto de forma específica, e entender, irmãos, que a maioria dos estudiosos eles fazem uma alusão, eles têm uma visão profética de que o Cântico de Salomão, que vai falar do diálogo e do relacionamento entre Salomão e a sua noiva, a Sulamita, esse relacionamento que está descrito aqui em Cânticos, ele profeticamente, ele prefigura o relacionamento que deve existir entre Jesus, o noivo, e a sua igreja como a sua noiva. E aqui, irmãos, exatamente no capítulo 4, verso 12, é a primeira vez na Bíblia que vai se fazer a alusão da igreja sendo o jardim de Deus. A igreja, ela é o jardim de Deus de forma
forma congregacional, bem como as nossas vidas de um modo individual também. Trata-se do jardim de Deus. E é interessante, irmãos, que dentro dessa narrativa bíblica, a primeira vez que vai dizer que a igreja, que a sua noiva, ela é como um jardim. E nós precisamos entender que dentro desse diálogo entre Salomão e Sulamita, nessa parte do capítulo 4, versículo 2, aqui é a fala do noivo. Aqui é o noivo que está falando. Aqui é Jesus que está falando, sendo direcionado à sua igreja, à sua noiva. E quando ele se apresenta diante da igreja, quando ele se apresenta diante da sua noiva, quando ele se apresenta diante do seu jardim, ele diz que esse jardim, ele é fechado. Ele está fechado. Ela é como um manancial fechada, como uma fonte que está selada. Entenda bem. Quando aquele que cuida do seu jardim, quando aquele que deseja sempre entrar no seu jardim para desfrutar e derramar os seus aromas, para comer os seus frutos excelentes, quando ele se apresentou diante do jardim, o jardim estava fechado. O manancial estava fechado, a fonte estava selada. Ele diz: jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva, minha igreja. Eu estou comparecendo diante de você, mas és como um jardim fechado. Eu quero entrar no teu jardim. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero dialogar com você. Eu quero fazer parte da sua história. Mas o jardim está fechado. O manancial está selado. A fonte está trancada. E eu quero fazer parte da sua vida. Só que o jardim está fechado. E é interessante, irmãos, que dentro da parte ocidental do mundo, isso toca as nossas vidas. Normalmente o jardim, ele é cultivado na frente da casa, do lado. Mas na parte oriental do mundo, o jardim normalmente é cultivado atrás da casa. E quando o oriental ele chega para alguém e o convida para visitar o seu jardim, e para ele o seu jardim é um dos lugares mais importantes da casa de um oriental, e quando ele chega a convidar alguém para visitar o seu jardim, é porque ele achou graça na vida de tal pessoa, e o desejo dele ao convidar a visitar o seu jardim é dialogar, é de começar uma amizade, é de começar um relacionamento, irmãos. E da mesma forma, de forma simbólica, figurativa daquilo que eu falei nesta hora, da mesma forma, o Senhor Jesus, irmãos, Ele deseja a cada instante visitar a sua igreja, que é o seu jardim. De tempo em tempo, irmãos, o Senhor, Ele deseja visitar o seu jardim, Ele deseja entrar no seu jardim, e para Ele entrar, e para Ele trabalhar, e para Ele fazer o que Ele quer fazer, o jardim não pode estar fechado, ele tem que estar aberto para Ele entrar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para Ele entrar. Aragaçanga, Aragachúria. E nós precisamos compreender, irmãos, o tempo. Porque de tempo em tempo, irmãos, Deus visita a sua igreja. De tempo em tempo, Deus visita o seu jardim. Por quê? Porque Ele quer entrar para ver como está a terra. Ele quer entrar para ver como estão as árvores. Ele quer entrar para ver como a igreja está frutificando. Ele quer entrar para ver como estão as folhas, se estão verdes, se os caules estão robustos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um carinho todo especial com a sua igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus,
Ele deu a vida para a sua igreja. Ele diz: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Irmãos, a pior tragédia para a vida da igreja, a pior tragédia para a nossa vida, é quando Deus está em nosso meio e nós não temos a percepção. A pior tragédia para a nossa vida é quando o Senhor está passeando no seu jardim e eu não tenho discernimento, o meu coração não mais queima pela presença de Deus. Mas nesta noite, meu amado, o nosso jardim, ele vai se abrir, ele está se abrindo nesta noite, porque Jesus quer entrar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Esta tragédia aconteceu com Jerusalém, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 19, lá no versículo 44, na última frase do versículo vai dizer, Jesus dizendo, ele começa a lamentar sobre Jerusalém. E lá no capítulo 19, versículo 14, a última frase lá está escrito, ele diz o seguinte: olha, vocês, ó Jerusalém, vocês não compreenderam o tempo da minha visitação. Porque quando Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, era o próprio Deus andando. Quando Jesus falava em Jerusalém, era o próprio Deus falando. Quando Jesus libertava, quando Jesus curava, quando Jesus ministrava a sua palavra, era o Deus vivente que estava no meio deles. E Jesus disse: olha, vocês não compreenderam o tempo da visitação de Deus. E nós não podemos cair nesta tragédia, irmãos. Nós não podemos cair nesta tragédia. Quando Deus nos visita, nós precisamos abrir, escancarar o nosso coração para que Ele trabalhe, para que Ele haja na nossa vida. Glória a Deus. Como está o nosso jardim? Como está o nosso jardim nesses dias? Ele está fechado ou ele está aberto para a visitação dele? Quando Jesus foi até o seu jardim, até a sua igreja, a primeira coisa que ele notou é que o jardim estava fechado. A fonte estava selada. O manancial estava trancafiado. E nós precisamos compreender e discernir o tempo em que o Senhor está nos visitando. Porque quando Ele nos visita, quando Ele começa a andar no seio da sua igreja, quando Ele começa a visitar, a tocar os nossos corações, é porque Ele quer trazer algo na nossa vida. É porque Ele quer trabalhar. É porque Ele quer podar, irmãos, para que nós possamos frutificar mais e mais. É porque alguma coisa precisa ser feita nesse jardim, para que esse jardim seja um referencial da glória dEle nesta terra. Jardim fechado és tu. E é interessante, irmãos, que o noivo, ele continua falando. E lá no versículo 16, quem começa a falar agora não é mais o noivo. Agora no versículo 16, a fala aqui é da noiva. A fala aqui agora é da igreja. Perceba, aqui a igreja ela começa a se despertar. A igreja começa a compreender que aquele que é dono do jardim, aquele que cultivou, plantou o jardim,
sopra no meu jardim. Oh, irmãos, João capítulo 3, versículo 8 vai dizer que o vento, irmãos, ele é uma tipologia do Espírito Santo. Quando aquela oração, quando aquele clamor começa a emergir no seio do jardim, a igreja ali estava desejosa de ter a visitação novamente do Espírito Santo no seio dela, porque o Espírito Santo, ele nos guia para a verdade. O Espírito Santo, ele nos levanta. O Espírito Santo, ele sopra no seio do seu jardim para trazer um vento de avivamento, um vento de vida e um vento de poder novamente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele diz: levanta-te, ó vento norte. Provérbios 25, versículo 23 diz que o vento norte é aquele que produzia chuva sobre a terra. E quando nós compreendemos, irmãos, que em nosso jardim particular nós estamos secos, vazios de Deus, sem a vida do Espírito Santo, nós precisamos voltar a clamar: Senhor, sopra sobre nós o teu vento. Aleluia, Jesus. E traz a chuva do Espírito Santo. E molha a minha terra, porque eu quero voltar a frutificar para o reino de Deus. Aleluia. Coisa boa, irmãos, é quando nós reconhecemos. Coisa boa é quando nós reconhecemos que o nosso jardim precisa ser tocada pela água de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós compreendemos que a nossa estatura espiritual precisa voltar a crescer diante de Deus, irmãos. E só vai voltar a crescer quando a chuva do céu tocar o nosso jardim. Isaías 44, versículo 3 diz: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Já viu, irmãos, aquela terra que está rachada? Aquela terra está desesperada por uma gota sequer da água da chuva do céu. E coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós reconhecemos que a terra do nosso jardim está rachada, seca. E quando nós começamos a clamar, um clamor sobe do seio já dizendo: Senhor, levanta-te, ó vento norte, e vem, ó vento sul, e assopra sobre o meu jardim. Aleluia. Oi. É interessante, irmãos, que o vento sul, segundo Jó capítulo 37, verso 17, o vento sul é responsável por trazer quietude sobre a terra, por trazer calmaria à terra. Ó, irmãos, quantas vezes o nosso jardim, por estar frutificando, por estar belo, por estar sempre sendo regado pelo amor, pela graça e pela vida de Deus. E quanto mais nós frutificamos no reino de Deus, vem Satanás com as suas raposinhas tentar comer, eliminar a nossa base espiritual. Quanto mais nós frutificamos, mais pedras são tacadas, mais palavras vêm sobre nós, irmãos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, que o Senhor envia o seu vento, e o seu vento no meio da tempestade traz calmaria para a nossa vida. Aleluia. Se você está frutificando, irmãos, se alguém está tratando bem de você, se Satanás tem tido conta da sua vida, eis aí o vento do Espírito Santo para você. Olha, aquietai-vos e sabei quem é o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta-te, vento do norte, vem do sul,
e assopra no meu jardim. E a palavra que assoprar nesse texto, irmãos, significa inflamar. Se esse clamor não surge no meio do jardim, pede, olha, me inflama. É porque, irmãos, o jardim estava fechado, porque Jesus não estava mais dentro dele. E do jardim se clamava, assopra no meu jardim. Me inflama novamente. Me dá vida novamente. Me dá graça novamente. Me dá o teu favor novamente, porque o meu jardim está fechado, a minha terra está seca, a chuva não me toca mais, o Senhor não mais está aqui dentro. E ela clama, Senhor, nos inflama novamente, irmãos. É, Deus, aleluia. Oh, irmãos, e quando nós precisamos clamar novamente, Senhor, me inflama, aqueça o meu coração, inflama a minha vida, inflama a minha casa, inflama os meus filhos, inflama o meu esposo, inflama a minha esposa, traz fogo, Senhor. Senhor Deus, aleluias. Para que se derrame os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Apesar do jardim estar fechado, apesar de se clamar para que o vento venha, para que se inflame novamente, ainda assim, ela guardava frutos excelentes, para que quando novamente o noivo entrasse no jardim, ele pudesse desfrutar e saborar as excelências que há na vida do jardim de Deus. Para que se comam os seus frutos excelentes. Irmãos, há uma excelência na vida da igreja. Há frutos excelentes na vida da igreja. Que quando Jesus, quando nos visita, quando ele passeia no meio do jardim, ele começa a passar, irmãos, em cada árvore que ele planta. E ele começa, irmãos, a procurar esses frutos excelentes, irmãos, no seu jardim. E quando ele se depara com cada um de nós, ele deseja, irmãos, saborear os nossos frutos. Meu Deus. Mas que frutos são esses? Que excelência é essa? A excelência da obediência à sua palavra. A excelência da comunhão dos irmãos. A excelência do perdão. A excelência da misericórdia. A excelência, irmãos, da benignidade. A excelência, irmãos, de termos o caráter de Jesus implantado na nossa vida. E quando ele começa a visitar o seu jardim, ele começa a ter desejo. O Senhor começa a ter fome de estar entre nós. E ele quer arrancar, irmãos, ele quer pegar, ele quer colocar na sua boca e saborear, desfrutar, ter o prazer da excelência dos frutos do Espírito no seio da sua igreja. Oh, irmãos, que tipo de fruto o Senhor tem saboreado da minha própria vida? Que tipo de fruto o Senhor está saboreando das nossas vidas? É um sabor, irmãos, maravilhoso, degustável. Ou ele não tem encontrado a excelência dos frutos que ele deseja encontrar no seio do seu jardim? E para fechar esta palavra, irmãos, capítulo 5, verso 1 apenas. Entenda bem que do verso 12 até o 16, o jardim está fechado. Há um calor que emerge, surge do seio do jardim, porque o jardim
lado de fora e desejava entrar. E no versículo 5, capítulo 5, existe, irmãos, aqui uma obra maravilhosa que aconteceu. No versículo 4 o jardim está fechado. Mas no capítulo 5, verso 1 diz o texto: já entrei no meu jardim. Glória a Deus. Você percebeu isso no texto? O jardim estava fechado. O Senhor visitou o seu jardim, o jardim estava fechado. E do meu jardim surgiu um clamor. E o Senhor, irmãos, não resistiu àquele clamor. É Deus. O Senhor não resistiu àquela oração, àquela petição. Aleluia. Quando a igreja clamou, orou, ela abriu novamente a sua vida. E o noivo novamente entrou no seu jardim. Aleluia. Fico imaginando, irmãos, a cena daquele jardim fechado, trancafiado, e agora aquele jardim sendo aberto diante daquele que era o dono de jardim. E o Senhor começa a entrar no seu jardim. Ele começa a andar no seu jardim. Oh, aleluia. Ele começa a caminhar no seu jardim. Glória a Deus, aleluia. E eu digo novamente, como Jesus, ele tem a liberdade de voltar a andar no seio do seu jardim. O que ele precisa? O que ele deseja encontrar nesse jardim? Olha o que o texto diz. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. O que ele fez quando ele entrou no jardim? O que ele procurou? Diz o texto que quando ele entra no jardim novamente, ele diz: eu colhi a minha mirra. Já entrei no meu jardim e colhi a minha mirra. Mas o que é a mirra? O que é a mirra? A mirra era uma resina encontrada numa planta pequena que nascia e crescia lá no Oriente Médio. E essa mirra servia basicamente para duas coisas distintas. Primeiro, a mirra era usada para perfumar o ambiente. Segundo, a mirra era usada como remédio para tratar os enfermos e curá-los dos seus males. Por que Jesus, quando ele entra no seio do seu jardim, ele deseja colher a sua mirra de nós? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, irmãos, que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando Jesus entra no seu jardim, irmãos, a primeira coisa que ele faz, ele quer colher a mirra, ele quer sentir o seu próprio cheiro sendo exalado na nossa vida. Porque nós somos o bom perfume de Cristo nesta terra. Que aonde você passe, que aonde você vá, as pessoas sintam o perfume de Jesus na tua vida. Aleluia. E como é o perfume de Jesus? O cheiro da santidade. O cheiro de obediência. O cheiro da vida de Deus, irmãos, sendo liberada da nossa própria vida. O perfume lhe contagia. O perfume lhe chama a atenção. Assim é o jardim de Deus. Aonde ele é plantado, irmãos, ali é uma referência do reino de Deus. Aonde o jardim está plantado, irmãos, todos vão ser chamados à atenção. Porque naquela vida, porque naquela igreja, porque naquela família, pode sentir o cheiro da mirra, o
cheira o perfume do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando ele entra no seu jardim, ele deseja colher a sua mirra, Glória a Deus. que é algum perfume de Cristo em nós. Por que ele colhe a sua mirra em segundo lugar? Porque, irmãos, a igreja é agente de Deus nesta terra. E nós hoje, que somos participantes do corpo de Cristo, nós temos, irmãos, esse remédio para as nações. Nós temos o remédio eficaz para cada casa que temos trabalhado nesses dias. Nós temos o remédio para cada lugar que nós vamos, para cada lugar que nós irmos. E esse remédio, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. Ela é remédio para os nossos ossos. Ela é cura para as nossas medulas, já dizia o salmista. Será que o Senhor pode colher essa mirra de nós nesta noite, irmãos? Será que ao entrar no jardim da nossa vida, Ele pode passear no jardim e sentir o seu próprio cheiro impregnado em nossa vida? Será que Ele vai encontrar essa mirra como símbolo de cura, de remédio para os doentes? Ele deseja colher essa mirra no seu jardim nesta noite. A segunda coisa que ele deseja encontrar no seu jardim diz: colhi a minha mirra com a minha especiaria. O que eram as especiarias? Eram os condimentos, eram os temperos que serviam para dar sabor aos alimentos. E dentro dessas especiarias eu quero citar o sal. O sal tem um poder preservador. Mas algo interessante, irmãos, do sal, e isso que eu quero tocar aqui nesta noite, é que o sal, ele provoca sede. Quando Deus ele visita o seu jardim, ele deseja colher as suas especiarias. Ele deseja, como diz Jesus na sua palavra, que nós somos o sal da terra. A igreja é o sal da terra. É a igreja que dá tempero e sabor neste mundo, por meio da sua vida, por meio da palavra. E Jesus diz: olha, se o sal não tiver sabor, se o sal não salgar, ele para nada presta. É verdade, Jesus. Ele vai ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Colher essas especiarias, irmãos, fala da nossa responsabilidade. Sabe de quê? De sermos provocadores de sede naqueles que estão ao nosso redor. O nosso estilo de vida cristã deve provocar sede nas pessoas, para que elas sejam conduzidas à fonte da vida, irmão. Aleluias. A minha vida deve provocar sede e não repúdio acerca de Deus. Meu estilo de vida, o meu testemunho de vida precisa provocar sede de Deus nas outras pessoas que estão ao nosso redor. Já pensou nisso? Será que a nossa vida, será que o nosso estilo de vida cristão nesses dias, não aqui, mas de forma geral, tem levado outras vidas a estar prostradas nos pés de Jesus, não de maneira rasa e superficial, mas de maneira profunda? Jesus quer encontrar essas especiarias no seio do seu jardim. Ele nos chama para sermos provocadores de sede. Provocadores de sede. Ele diz: entrei no meu jardim, colhi a minha mirra, colhi as minhas especiarias e comi o meu favo com o mel.
escorria mel. E esta rocha já prefigurava a pessoa de Jesus, que é a rocha da nossa salvação. E este mel vai falar da doçura de Cristo em nós, irmãos. Este mel vai falar dos frutos do Espírito Santo em nós. Este mel vai falar da mansidão de Cristo em nós. Vai falar da simplicidade de Cristo em nós. O mel fala de energia. O mel fala de vigor quando você o saboreia e ingere. E quantas vezes, irmãos, no dia a dia da nossa vida, as lutas, as afrontas, as desilusões começam a tirar paulatinamente a doçura de Cristo em nós, e nós nem percebemos. Mas eu quero te dizer nesta noite que essa rocha nunca parou de produzir o mel. Aleluia. Todo aquele que se apresentar e se colocar diante dessa rocha vai voltar a comer o mel do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que tem roubado a doçura de Jesus no teu coração, mas saiba de uma coisa: esta rocha nunca parou de produzir mel. Nunca parou de produzir mel. Ele diz: bebi o meu vinho e bebi o meu leite. Quando ele entra nos jardins, ele procura os vinhos. E todos nós sabemos que, biblicamente falando, o vinho fala da alegria do Espírito Santo, fala da alegria da salvação. Irmãos, quando Jesus ele entra no seu jardim, ele deseja olhar para nós e ver a alegria do Espírito Santo estampado na nossa face. Eu sei que ao longo da nossa vida cristã nós passamos pelos desertos, por angústias, por provações, por tribulações, pelas enfermidades e tantas coisas que passamos ao longo da vida. Mas sabe de uma coisa, meu amado? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ele quer encontrar esse vinho no seio do seu jardim. Ele quer ver essa alegria que talvez se perdeu ao longo do tempo. O Senhor está restaurando nesta noite o vinho novo, o vinho novo, o vinho do Espírito Santo. Aleluia. Nalagaçanda, Shuricalabahaya. Em último lugar, irmãos, ele bebeu o seu vinho. Ele bebeu o seu leite e disse: bebei e comei, ó amigos, fartamente, abundantemente, porque o meu jardim estava fechado, mas agora se abriu para a minha presença entrar. Aleluia. E ele bebe do seu leite. Apesar do jardim estar fechado ali, apesar da igreja muitas vezes estar fechada a visitação do Espírito Santo, ainda assim, irmãos, lá no fundo do nosso coração, nós temos a palavra de Deus, que é como leite espiritual para a nossa vida. E um dos maiores prazeres do Senhor é quando Ele entra no seio do seu jardim, da sua igreja, e encontra um povo, irmãos, que apesar das lutas, que apesar das poucas forças, ela guarda a palavra no seio do seu coração. Ele começa a chamar os seus amigos. Ele começa a chamar os povos. Ele começa a chamar as nações. Olha, o meu jardim agora está aberto. Olha quanta mirra, olha quanta especiaria, olha quanto mel, olha quanto vinho, olha quanto leite. Ah, amigos, bebei e comei fartamente, porque este é o meu jardim. Aleluia. Glória a Deus. Jardim fechado,
o jardim aberto. Nós temos essa escolha nesta noite. Nós temos essa escolha ao longo da vida cristã. Sermos um jardim fechado ou sermos um jardim aberto, para toda vez que Jesus vem, Ele possa ter a liberdade de entrar e comer da nossa vida os seus frutos excelentes. Que esse irmão do Espírito Santo de Deus continue a falar ao coração dos irmãos. E desde já eu quero agradecer esta preciosa oportunidade, em nome de Jesus.